Isabel, eu gosto que me chamem de Bel. Eu sou casada com o Murilo, nós temos um filho, o Bento, e hoje eu estou aqui participando do Partilhando e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci aqui em Cachoeira mesmo, eu fui criada na margem esquerda. A minha infância foi muito gostosa. Nós brincávamos muito na rua, eu, os meus primos, os vizinhos ao redor da casa da minha avó. A minha infância, eu me lembro muito assim dos cuidados da minha avó, do meu avô, de estar ali com eles. Eu fui criada, né, quase a minha vida toda pela minha avó. Então assim, me lembro muito dela, da comidinha dela. Foi uma infância assim muito inocente. Muito pura, apesar de não ter sido criada em berço católico, né? Eu acho que foi um meio de Deus, eu já vejo assim a ação de Deus, porque eu poderia ter escolhido um caminho errado, mas eu vejo que desde pequena Ele me preservava de escolhas erradas, de ter tomado um caminho errado. Eu acho que isso me ajudou a me abrir mais facilmente para Deus, para as coisas de Deus. E a simplicidade, eu acho que de uma forma também me ajudou a ter um coração mais aberto para Deus. Então, a minha avó, ela costurava, ela fazia as roupas das minhas tias, da minha mãe, né, pelas condições financeiras mesmo. E ela tinha uma máquina de costura. E eu falava, vó, faz isso numa roupa, faz aquilo. E o que eu acho assim, que eu tenho de herança da minha avó, é que eu sempre falo, né, aquele ditado, ela não me ensinou, ela não me deu peixe, ela me ensinou a pescar. Então aí chegou um dia, ela falou assim, eu vou te ensinar a costurar. E eu falei, eu quero. E aí ela me ensinou. E toda vez que eu fazia eu lembro que uma vez eu ganhei de uma tia minha uma saia de um bazar. Uma saia tipo indiana. E eu não gostei muito da saia, mas o pano era bonito. E eu peguei e fiz uma blusa. E aí a minha avó, porque ela me ensinou só a fazer a bainha de calça. E quando ela viu que daquela bainha eu fiz uma blusa, ela se enchia de orgulho. Hoje em dia, né, eu ainda tenho ela faleceu, ela me deu essa máquina e para mim assim é um momento de me conectar com a minha avó e com a minha infância também. Não, então, a minha avó, a comida mais gostosa que eu comi na minha vida foi de uma senhorinha lá em Minas, em segundo lugar da minha avó. A minha avó cozinhava muito bem. Quando eu era pequena, eu ficava do lado do fogão, ficava mesmo. E aí, quando ela fazia um frango, uma carne, até o caldinho do arroz, eu falava, vó, deixa eu experimentar. E aí eu falava para ela, que delícia, quando eu crescer, vou abrir um restaurante para a senhora, porque a comida dela era muito boa. E hoje, o que eu sei fazer na cozinha é graças à minha avó, aprendi com ela. Isso, eu acho que Deus me deu dons manuais. Gosto de desenhar, de pintar, costurar, bordar, gosto de fazer essas coisas. Eu acho que é um momento de liberdade. Um momento que eu posso estar com Deus, mas assim, usar a minha criatividade, um dom, um talento e me encontrar ali nos meus rabiscos, né, na pintura, eu acho que até na costura, né? A costura ali, eu pego uma roupa que está rasgada e eu conserto, às vezes eu estrago em vez de arrumar, mas é um momento assim de me conectar comigo mesma e com Deus, né? Um momento
Muito bom. A minha adolescência foi um pouco difícil. Teve alguns dilemas, né? Crescer é um pouco difícil. E eu tinha algumas dificuldades. E aí, 3 amigas minhas, elas sabiam que eu passava por essas dificuldades e elas me convidaram para um grupo de oração. O grupo de oração Nossa Senhora Rosa Mística, que fazia parte da paróquia de Santo Antônio, só que na época era na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fazia parte da paróquia, né? E lá eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, diante da cruz lá. E mudou a minha vida. Isso. Nesse dia eu olhei para a cruz e falei para o Senhor, né? Senhor, eu não aguentava mais a vida que eu estava vivendo. A dor, o sofrimento. E eu questionei, eu falei, Senhor, se o Senhor está aí mesmo nessa cruz, muda a minha vida. E a partir daquele dia, daquele momento, a minha vida foi diferente. Eu lembro até que eu cheguei do grupo, foi no dia 11 de março de 2001. Dia 11 de março de 2001. Eu cheguei na casa da minha avó e ela perguntou, como que foi o grupo? Eu falei, foi bom, vó, foi bom. Mas no outro domingo eu fui e as minhas amigas me convidaram para ir em reuniões e em retiros. E aquilo foi, cada dia mais eu fui me aprofundando nas coisas de Deus e no amor de Deus, que foi preenchendo todo o vazio, foi curando a minha dor. E é isso. Eu acredito que no primeiro dia, Deus foi muito rápido comigo. Então, por isso que eu vejo assim, a pureza, a inocência que Deus preservou, foi para que nesse dia ele foi certeiro. Naquele dia, dia 11 de março, a minha vida mudou. Ele preencheu, ele preencheu o vazio com esperança, amor. Então, assim, a partir daquele dia, eu queria mais, eu tinha sede, uma sede de Deus. Então, assim, eu queria me saciar. Assim, tem um momento difícil, que foi a perda de um primo. Meu primo tinha 15 anos e aí ele faleceu, foi algo repentino, né? E foi um momento muito difícil, que na hora eu briguei até com Deus, né? Eu não entendia porquê daquele falecimento, ele era muito jovem, mas aí Deus não desistiu de mim. Ele foi trabalhando no meu coração. Demorou um pouco, mas eu percebi que foi a misericórdia dele agindo. Até no momento de dor, a misericórdia de Deus agiu. Nessa perda, né? A gente acha dessa forma uma perda, mas Deus agiu ali. E eu creio que hoje ele está com Deus. Então, assim, no momento de dor eu não entendi pela idade dele, porque foi algo tão repentino. Mas Deus... Foi a misericórdia de Deus que chegou até a minha família. Eu acredito nisso. A minha avó, ela era uma base, né, uma família, um porto seguro. E o meu sonho sempre foi ter uma família. E aí eu conheci o Murilo no grupo de oração, nós éramos amigos, até irmãos, né? Nós chamamos assim, somos irmãos, né? Filhos de Deus, né? E aí com a amizade, nós começamos um namoro e nos casamos. Hoje, a minha família sou eu, o Murilo e o Bento. O Bento tem 8 anos, mas antes do Bento, eu tive um aborto espontâneo. Eu estudava, trabalhava, naquele momento eu não pensava em engravidar, mas engravidei. E aí foi uma alegria, uma esperança invadiu o meu coração, mas dias depois de saber que estava grávida, começou um sangramento e eu vim a sofrer o aborto. Fiquei triste, não entendi, mas daí recorri a Nossa Senhora e pedi para ela
que ela intercedesse, né, a Jesus. E eu sempre conto essa história para o Bento. Eu falo, Bento, igual a bodas de Caná, eu acredito que Nossa Senhora falou para Jesus, meu filho, a minha filha Isabel, meu filho Murilo, eles querem um filho e falta a fecundidade. Vai lá, Jesus, né? Faz aí a obra. E você nasceu fruto dessa intercessão. Eu sempre falo isso para o Bento, que ele é um milagre, que ele é a intercessão de Nossa Senhora, a intervenção dela na nossa vida, na nossa família. Sim, desde a barriga. Eu trabalhava em uma imobiliária e aí ainda não dirigia nessa época, então eu ficava por lá mesmo, né? E no meu horário de almoço eu almoçava e o restante do tempo eu ia na igreja e já oferecia a ele. Falava, Senhor, aqui o meu filho, ele é teu, Nossa Senhora cuida dele. Então, desde pequenininho eu já entregava ele para o Senhor, a vida dele, a saúde. Como eu tinha, né, sofrido um aborto, tinha um pouco de medo de perdê-lo, então eu falava, Senhor, cuida do meu neném, né? Cuida do meu filho, desde dentro da barriga, cuida dele, ele é teu. Eu acordo, eu levo o Bento para a escola, voltando para casa, eu faço o estudo da palavra. É um momento assim, eu gosto muito de me colocar na presença do Senhor e ouvir o que Ele tem para me dizer. É muito bom porque nós participamos do grupo de oração, Sagrado Coração. E aí, muitas das vezes, aquela palavra que o Senhor me fala no dia, quando eu vou na intercessão ou no grupo de oração, o Senhor confirma. Ou então eu posso utilizar aquela palavra para o meu dia a dia, né? Essa é uma das minhas práticas. Também a oração do Santo Terço, a missa diária, que é estar com o Senhor, né? O alimento para minha alma. Também o confessionário, pelo menos uma vez por mês. Ou então, naqueles momentos que eu acho que eu estou esfriando na minha fé. Eu acredito que quando eu procuro o padre, me confesso, faço meu exame de consciência, a confissão me ajuda a me aproximar novamente do Senhor. O jejum na sexta-feira, né, como a igreja pede. E também a adoração. Na paróquia tem toda quinta-feira adoração, mas eu procuro durante a minha semana também estar com o Senhor em adoração, em ter esse momento de eu amá-lo, né? Nós nascemos para servir, amar e adorar o Senhor. Então é um momento que eu quero adorá-lo, estar com Ele, para que Ele me cure, para que Ele reine na minha vida. É um desafio. É o amor, mas é um desafio, porque servir é morrer para mim, até em família. Muitas vezes eu falo para o Murilo que é muito bom servir na igreja, servir na comunidade. E muitas vezes ali em casa, é difícil morrer para você. O filho deixou uma toalha num lugar onde não é para deixar. E às vezes é mais fácil brigar, chamar atenção, do que pegar a toalha e colocar no lugar certo, né? E na igreja não, na igreja a gente faz o que é preciso, o que ninguém quer fazer, o que ninguém gosta de fazer, né? Então essa dificuldade, mas igual eu falei, né? É morrer para si, né? Lá em casa eu sou o que eu sou. Muitas vezes aqui as pessoas falam assim, nossa, é tão calma, tão tranquila. Lá em casa, às vezes, a tranquilidade sobe um pouco, né? E eu sou quem eu sou. Então tem essa dificuldade de morrer para mim, também na minha casa, principalmente na minha casa, né? A paróquia Santo Antônio, eu me casei aqui.
recebi o meu crisma aqui também. E tem um lado muito assim afetivo. Hoje eu não consigo servir tanto como eu gostaria e como eu já servi, mas ela faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Sim, sim. A minha vida mudou a partir do momento que eu conheci Jesus. E eu sei que tem muitas pessoas que precisam e que desejam também conhecer o Senhor. E com a minha fragilidade, a minha pequenez, as minhas falhas, eu quero levar Ele, né, a luz que é Jesus para essas pessoas. Hoje, aqui na paróquia de Santo Antônio, através do grupo de oração, também através da reparação à Nossa Senhora, né, os primeiros sábados. Dessa forma, eu quero ser luz na vida das pessoas, que elas tenham esse encontro que eu tive com Jesus e também a intercessão de Nossa Senhora na vida delas. Nossa Senhora é uma intercessora na minha vida. Nossa Senhora. Eu iria, primeiramente, deitar no colo dela e iria agradecer, porque eu vejo a presença dela na minha vida, concretamente, na presença da minha avó, no milagre do meu filho, no meu matrimônio. Eu conheci o Murilo no grupo de jovens Nossa Senhora Rosa Mística, então eu vejo a presença dela na minha história, na minha vida. Por que ela me ama tanto? Por que ela cuida de mim tanto? Que Jesus te ama e que nós temos aqui toda terça-feira um grupo de oração. Se você quer ter a sua experiência com Jesus, venha participar conosco. A nossa igreja precisa de você, né? Precisa da sua ajuda e você vai ser muito bem-vindo.